Olá, seja muito bem-vindo. As debentures são títulos de renda fixa emitidos por empresas, funcionando como uma forma de empréstimo que o investidor faz à companhia. Ao comprar uma debenture, você está emprestando o seu dinheiro para que a empresa possa financiar as suas atividades. Projetos de expansão, aquisição de equipamentos, construção de fábricas ou até mesmo reestruturação de dívidas. Em troca, a empresa se compromete a pagar juros sobre o valor investido, normalmente em datas pré-definidas, além de devolver o capital no vencimento do título. Esse mecanismo transforma o investidor em um credor da empresa, recebendo uma remuneração pelo risco assumido. A diferença fundamental entre debêntures e investimentos mais conhecidos, como os CDBs ou Tesouro Direto, é que o risco recai inteiramente sobre a empresa emissora. Enquanto os CDBs contam com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, e títulos públicos são garantidos pelo governo, as debêntures dependem da capacidade financeira da empresa de honrar os seus compromissos. Por isso, é crucial conhecer a credibilidade da companhia antes de investir. Esse cuidado ajuda a evitar surpresas desagradáveis e a tomar decisões conscientes. As debêntures podem ser remuneradas de diversas maneiras. Os juros podem ser pré-fixados, como com uma taxa combinada no momento da compra, permitindo que o investidor saiba exatamente quanto receberá no vencimento. Já os juros pós-fixados são atrelados a índices de referência como o CDI ou o IPCA, oferecendo proteção contra inflação ou mudanças na economia, garantindo que o valor aplicado se mantenha então ali atualizado. Para visualizar, imagine que você emprestou dinheiro a um amigo que deseja abrir uma empresa. Pois bem, ele promete pagar juros regularmente e devolver o capital no final do ano. Quanto mais confiável ele for, menor o risco de perda. Se houver incerteza sobre o negócio, o amigo oferece uma taxa de juros mais alta para compensar o risco. Bem, com debêntures, funciona da mesma forma. Empresas com maior risco tendem a oferecer juros mais altos, enquanto empresas sólidas pagam menos, mas com maior segurança. Em resumo, debêntures são uma forma de investir diretamente em empresas, permitindo que o investidor participe do crescimento e financiamento dos negócios ou de negócios, né? Enquanto recebe juros como remuneração. Entender o conceito de empréstimo empresarial, e os diferentes tipos de juros e a relação entre risco e retorno é fundamental para usar debêntures de forma segura e estratégica na construção de uma carteira de renda fixa equilibrada, buscando rentabilidade acima de títulos tradicionais, sem perder a consciência sobre o risco envolvido. Isso é muito importante. As debêntures podem ser divididas em diferentes tipos, cada uma com características específicas que influenciam a forma de remuneração, o risco e o tratamento fiscal. Compreender essas diferenças é essencial para escolher a melhor opção de acordo com o perfil do investidor, objetivos financeiros e horizonte de investimento. Os principais tipos de debêntures são simples, incentivadas e conversíveis. As debêntures simples são as mais comuns. Funcionam como um empréstimo tradicional. O investidor empresta o dinheiro à empresa e recebe juros, podendo ser pré-fixados ou pós-fixados, além de ter o capital devolvido no vencimento. São indicadas para quem busca rentabilidade previsível e não quer complicações adicionais. Por exemplo, se você investir R$ 20.000 em uma debênture simples com taxa pré-fixada de 10% ao ano, ao final do prazo receberá exatamente o valor combinado de juros mais o capital. Esse tipo é semelhante a um CDB de longo prazo, mas com risco maior,
pois não conta com a proteção do FGC. As debêntures incentivadas têm um diferencial fiscal importante. São isentas de imposto de renda para pessoas físicas. Normalmente, essas debêntures são emitidas por empresas que financiam projetos de infraestrutura como estradas, ferrovias, portos, saneamentos básico ou energia. Esse incentivo fiscal torna a debênture incentivada muito atrativa, pois o investidor recebe a remuneração integral líquida, sem descontos de imposto. Por exemplo, se a taxa anual oferecida for de 9%, você recebe os 9% completo na sua conta, tornando-a competitiva frente a outras aplicações de renda fixa, né? Além disso, esse tipo de debênture contribui diretamente para o desenvolvimento de projetos de interesse social e econômico do país, permitindo que o investimento tenha impacto real além do retorno financeiro. As debêntures conversíveis, que seria o segundo tipo, são mais complexas e misturam características de renda fixa e renda variável. Elas permitem que o investidor converta parte ou a totalidade do valor investido em ações da empresa emissora, geralmente em condições pré-estabelecidas. Isso significa que, além de receber juros, o investidor pode se tornar acionista, participando do crescimento e da valorização da empresa, né? Esse tipo de debênture é interessante para quem deseja assumir mais risco em troca de potencial de valorização, mas exige atenção ali aos termos de conversão e ao desempenho da companhia. Em resumo, conhecer os diferentes tipos de debêntures, simples, incentivadas e conversíveis, é fundamental para tomar decisões conscientes. Cada tipo oferece vantagens, riscos e oportunidades distintas. E a escolha correta depende do objetivo financeiro do investidor, do prazo disponível e também da disposição para assumir riscos. Entender essas categorias permite compor uma carteira de debênture equilibrada, alinhando segurança, rentabilidade e planejamento estratégico. A rentabilidade das debêntures pode variar conforme o tipo de juros acordado no momento da emissão. Os principais formatos são pré-fixada, pós-fixada e atrelada à inflação, ou seja, o IPCA+. Nesse caso, entender como cada um funciona é essencial para planejar os seus investimentos de forma consciente, ajustando-os ao seu objetivo financeiro e prazo, além do perfil de risco. Isso é muito importante. As debêntures pré-fixadas oferecem uma taxa de juros definida no momento da compra. O que isso significa? Significa que o investidor sabe exatamente quanto receberá ao final do período, independentemente de alterações na economia ou nas taxas de juros. Por exemplo, se você compra uma debênture pré-fixada com rendimento de 12% ao ano, ao final do prazo receberá exatamente esse valor acrescido, né, do capital investido. Esse tipo de título é ideal para quem busca previsibilidade e quer planejar objetivos financeiros futuros, como comprar um imóvel ou organizar a educação dos filhos, sem surpresas. As debêntures pós-fixadas têm a rentabilidade atrelada ao índice de referência, geralmente o CDI ou outra taxa do mercado. Nesse caso, o retorno acompanha as oscilações da economia, aumentando ou diminuindo conforme o índice de referência varia. Por exemplo, se você investe R$ 15.000 em uma debênture que paga 100% do CDI e a taxa do CDI está em 10% ao ano, seu rendimento será de aproximadamente 10%. Caso o CDI suba para 12%, o rendimento aumenta proporcionalmente também. Esse formato, na verdade, protege o investidor de mudanças no cenário econômico, mas a previsão exata de retorno só é possível ao final do período. Já as debêntures atreladas à inflação, que é o IPCA+, né, o índice, combinam uma taxa fixa com a variação do IPCA, que é o índice que mede a inflação.
garantindo que o poder de compra do dinheiro seja então preservado. Por exemplo, se uma debênture IPCA+ paga 4% ao ano mais a inflação, e a inflação acumulada é de 6% no período, o rendimento total será então de 10% ao ano. Esse tipo é ideal para quem quer proteger o capital da perda de valor causada pela inflação, mantendo o poder de compra e garantindo o retorno real. Uma analogia ajuda a visualizar. Imagine que você emprestou dinheiro a alguém de três maneiras diferentes, tá? No pré-fixado, ele promete pagar um valor fixo como um acordo firme, tá? No pós-fixado, ele ajusta o pagamento conforme o desempenho de um negócio da economia. No IPCA, IPCA+, ele paga um valor fixo mais um ajuste que protege contra a desvalorização do dinheiro. Em todos os casos, você sabe como o capital está trabalhando, mas a forma de remuneração muda conforme o risco e a proteção desejada, correto? Em resumo, compreender pré-fixada, pós-fixada e IPCA+, é fundamental para investir de forma consciente, combinando rentabilidade, previsibilidade e proteção contra a inflação de acordo com seus objetivos financeiros e perfil de risco. Investir em debêntures oferece oportunidades de rentabilidade superiores a muitos outros títulos da renda fixa, mas também envolve riscos que precisam ser compreendidos antes da aplicação. O principal risco está ligado ao crédito da empresa emissora, ou seja, a capacidade da empresa ou da companhia de honrar os seus compromissos financeiros. Se a empresa enfrentar dificuldades financeiras, atrasos ou até insolvência, o investidor pode ter problemas aí para receber os juros combinados ou o capital investido, tá? Para avaliar a segurança de uma debênture, o mercado utiliza as chamadas classificações de riscos ou ratings, que funcionam como notas de crédito atribuídas por agências especializadas. Essas notas indicam a capacidade da empresa de pagar seus títulos. Quanto maior a nota, menor o risco de inadimplência. Mas, geralmente, a taxa de juros oferecida mais baixa. Por outro lado, empresas com notas menores oferecem juros mais altos para compensar o risco aumentado. Por exemplo, uma debênture de uma grande companhia com rating AAA ou AAA, né, 3As, oferece mais segurança, mas taxas menores. Enquanto uma debênture de uma empresa menor ou em crescimento pode pagar juros de 14% ao ano, mas com risco maior, né? Aí você decide o que você quer escolher. É importante lembrar que o rating não garante pagamento, mas é uma referência confiável que ajuda o investidor a comparar empresas. Isso é importante. Assim, antes de investir, é recomendável analisar relatórios financeiros, históricos de pagamento e a situação econômica da companhia. Essa análise evita surpresas e ajuda a equilibrar rentabilidade e segurança na carteira. Outro risco a considerar é o de liquidez. Diferente de títulos públicos ou CDBs de grandes bancos, debêntures podem ser mais difíceis de vender antes do vencimento. Se você precisar resgatar o investimento antecipadamente, pode ter que vender a um preço inferior, reduzindo ali a rentabilidade. Não vale a pena. Esse risco varia conforme o mercado secundário e o tamanho da empresa emissora também. Uma analogia para entender melhor é a seguinte: imagine emprestar dinheiro a dois amigos diferentes, tá? Um amigo muito confiável promete pagar de forma consistente, enquanto o outro, com histórico de atrasos, oferece juros maiores para compensar o risco. Você entende que aceitar o risco maior significa que o retorno pode ser mais alto, mas também que a chance de perder parte do dinheiro existe. Com debêntures, o funcionamento é exatamente o mesmo. Em resumo, os principais riscos das debêntures envolvem crédito da empresa, classificação de rating e liquidez.
Compreender essas variáveis permite ao investidor tomar decisões conscientes, equilibrando retorno, segurança e escolher títulos que se alinhem ao seu perfil e objetivos financeiros, sem surpresas desagradáveis no futuro, né? Investir em debêntures pode ser altamente rentável, mas requer estratégia e atenção a cuidados específicos para garantir que o investimento seja seguro e eficiente dentro da carteira de renda fixa. Dois pontos fundamentais são a diversificação e a comparação com outros ativos como CDBs e Tesouro Direto, para entender vantagens e risco. A diversificação é essencial para reduzir riscos. Isso significa não concentrar todo o dinheiro em uma única debênture ou empresa. Por exemplo, ao distribuir R$ 50.000 entre 4 debêntures de empresas diferentes, você reduz o impacto caso uma delas enfrente problemas financeiros, né? Uma analogia simples. Imagine que você tem 4 amigos para emprestar dinheiro. Em vez de confiar todo o capital em apenas um, se um não conseguir pagar, os outros 3 ainda garantem retorno. O mesmo princípio se aplica a debêntures. Diversificar diminui a vulnerabilidade ao risco de crédito e protege o investimento. Além disso, é importante comparar debêntures com outros investimentos de renda fixa, tá? Como CDBs e Tesouro Direto, por exemplo. CDBs de grandes bancos são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC, até R$ 250.000, né, por instituição, oferecendo segurança, mas geralmente taxa de juros menores que debêntures de empresas com bom histórico financeiro. Já o Tesouro Direto é emitido pelo governo com baixo risco, mas pode apresentar rentabilidade inferior a debêntures incentivadas ou pré-fixadas de empresas sólidas. Portanto, a escolha depende do equilíbrio que o investidor deseja entre retorno e segurança. Outro cuidado importante é entender o prazo de vencimento e a liquidez. Debêntures normalmente têm prazos mais longos e podem ter baixa liquidez no mercado secundário. Se for necessário resgatar antes do vencimento, o investidor pode ter que vender a um preço inferior ao esperado. Planejar o investimento de acordo com objetivos financeiros de curto, médio ou longo prazo ajuda a evitar surpresas. Além disso, o investidor deve avaliar a classificação de risco rating da empresa emissora, analisando sua saúde financeira e histórico de pagamento de dívidas. Isso é importante. Quanto maior a nota, menor o risco. Quanto menor, maior o retorno exigido para compensar a incerteza. Em resumo, as principais estratégias ao investir em debêntures envolvem diversificação, análise de crédito, atenção à liquidez e comparação com CDBs e Tesouro Direto, tá? Seguindo esses cuidados, é possível compor uma carteira equilibrada, aproveitando a rentabilidade de debêntures, sem assumir riscos desnecessários, alinhando retorno e segurança aos objetivos do investidor. Pense nisso. Até a próxima.